Estamos aqui para mais uma das nossas lições deste terceiro trimestre de 2021, que tratamos sobre o tema escassez, generosidade em tempos de escassez. Hoje nós estaremos falando pela segunda vez sobre generosidade e dízimo, e o texto que nos orienta ao estudo de hoje se encontra em Lucas 11:42. Mas nós leremos todo o contexto dos versos 37 ao 44 para nos localizarmos melhor nesse contexto dessa passagem. E diz assim: E estando ele ainda falando, rogou-lhe um fariseu que fosse jantar com ele. E entrando, sentou-se à mesa. Mas o fariseu admirou-se, vendo que se não lavara antes de jantar. E o Senhor lhe disse: Agora vós, os fariseus, limpais o exterior do copo e do prato, mas o vosso interior está cheio de rapina e maldade. Loucos, o que fez o exterior não fez também o interior? Dai antes esmola do que tiverdes, e eis que tudo vos será limpo. Mas ai de vós, fariseus, que dizimais a hortelã e a arruda e toda a hortaliça, e desprezais o juízo e o amor de Deus. Importava fazer estas coisas, e não deixar de fazer as outras. Ai de vós, fariseus, que amais os primeiros assentos nas sinagogas e as saudações nas praças. Ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, que sois como as sepulturas que não aparecem, e os homens que sobre elas andam não o sabem. Uma tradução mais contemporânea que se encontra na Bíblia Nova Viva, ela também nos ajuda a ter uma ideia melhor do contexto e deste texto. E vamos para isso ler nessa tradução um pouco mais contemporânea. Enquanto ele estava falando, um dos fariseus pediu que fosse à sua casa para uma refeição. Quando Jesus chegou, tomou lugar para comer, sem realizar a cerimônia de lavar-se, segundo o costume judaico. O fariseu estranhou esse fato. Então o Senhor disse a ele: Vocês, fariseus, lavam o exterior do copo e do prato, porém por dentro ainda continuam sujos, cheios de ganância e maldade. Que tolos! Quem fez o exterior também não fez o interior? A pureza é mais bem demonstrada pela generosidade. Por isso, deem o que vocês têm e verão que tudo ficará limpo. Porém, ai de vocês, fariseus, pois, embora sejam cuidadosos em dar o dízimo, até da hortelã, da arruda e de todas as verduras, esquecem completamente a justiça e o amor de Deus. Vocês deveriam dar o dízimo, mas sem deixar de fazer essas outras coisas. Essa passagem é muito interessante porque devemos entender um pouquinho do contexto do dízimo na cultura judaica. Ali Jesus chama a atenção para uma circunstância muito interessante. Ele diz que deve-se dar o dízimo, mas também deve fazer uma outra coisa, que não pode ser desprezada. Está lá no verso 42, que é o quê? O juízo e o amor de Deus. Essas duas palavras, dízimo, essas duas expressões, dízimo e juízo e amor de Deus, são diferentes, mas elas estavam dentro do contexto judaico. Para os judeus, o dízimo, que é representado em sua língua pela palavra maaser, maaser significa dízimo. Maaser é uma composição de duas outras palavras, que é a palavra me, que é e eser, que é 10. Então, portanto, me-eser, que é o maaser, é de 10, ou 10%. Ou seja, o dízimo é 10% daquilo que colhiam os antigos hebreus. Então, esse dízimo, essa oferta, essa dação, essa doação, essa devolução, essa apresentação do dízimo, ela se dá em virtude de você colocar diante do sacerdote 10% daquilo que você havia colhido nas suas lavouras. E isso era feito
pelo menos em uma das 3 grandes festas que eram comemoradas em Jerusalém: a Páscoa, a festa das colheitas, ou do Pentecoste, né? A festa das 7 semanas, e chama-se Penta por causa de serem 50 dias, que é um dia após as 7 semanas, cada semana de 7 dias dão 49 dias, um dia após é o 50º dia, portanto, de penta, de 5, né? Pentecostes. E também a festa dos tabernáculos, ou festa das cabanas, ou festa das tendas. Numa dessas 3 festas, os hebreus migravam para Jerusalém com os seus dízimos, aquilo que levavam era 10% de suas colheitas. Uma daquelas partes, né, era retirada antes, ou seja, 2% daquilo que eles colhiam já era separado, melhor, né, das primícias das colheitas para o sacerdote. E o restante, 10% do que restava, né, 10% dos 98, né, que dava 9,8, né, era aquilo que levavam para os levitas. Então, nesse conjunto, né, do 0,2 com os 9,8, você fazia também os 10%, que eram os dízimos, uma parte de 10, 1/10, 10%, dízimo, maaser, eser, 10. E isso é o dízimo. Então, portanto, o dízimo não pode ser menos ou mais que 10. Para o judeu, se você dá mais, muito obrigado, aceitamos, mas isso não é o dízimo, né? E se dá menos também, obrigado, aceitamos, mas isso não é o dízimo. O dízimo é 10%. Está relacionado a uma proporção, a um percentual qualitativo que traz o quê? Uma transformação quantitativa acerca daquilo que você colheu. Mas é muito interessante que para o judeu existe também outras doações obrigatórias, outras ofertas, né? Como fala lá em Malaquias, né? Me roubais nos dízimos e nas ofertas. Então as ofertas era o que eles chamavam de justiça social, né? É o tzadak. O tzadak é justamente essa porção da chamada justiça social. Então, quem dava 9% não dava o dízimo e era recebido como o tzadak, ou seja, a justiça social, e era empregado para fins sociais e não para a manutenção do trabalho do templo, né, a manutenção da casa, as necessidades dos levitas, mas isso ia para um contexto social um pouco mais amplo, que se reportava aos necessitados, muitas das vezes tratados como viúvas, órfãos, estrangeiros, né, pessoas doentes, inválidas. Então, essa justiça social, o tzadak, juntamente com o maaser, é que compunham a ideia de dízimo. Então, você poderia dizimar com o maaser, que é os 10%, e também com o tzadak, que era recepcionado como aquela característica de dízimo, não sendo ele propriamente o dízimo, mas aceito como oferta agradável ao Senhor. Isso é muito interessante nós entendermos isso, porque o dízimo é uma forma de estarmos envolvidos com a grande obra do Senhor. Portanto, essa grande obra exige não somente a manutenção, o provimento da casa do Senhor, ou seja, naquela época do templo, e assim como dos seus sacerdotes, assim como também dos levitas, que não tiveram parte de herança nas terras de Judá e de Israel, no sul ou no norte, antes, inclusive, de haver essa partição entre o reino do sul e o reino do norte, quando eles tomaram a terra, já sabiam que aqueles membros da tribo de Levi não receberiam uma terra para ser sua, pois a sua parte era o Senhor, a sua herança era o Senhor, eles foram separados para o serviço do Senhor. Então, portanto, os dízimos tinham essa finalidade de manter essa tribo, de manter esses homens que se empenhavam na leitura da Torá, na leitura da palavra de Deus, das escrituras sagradas. Inclusive, vemos aqui, né, a partição de determinadas funções. Nós temos aqui Jesus mencionando, falando sobre escribas
e fariseus. Os escribas originalmente também eram membros da família de Levi, da tribo de Levi. Portanto, eles tinham aquela incumbência de resgatar na forma escrita a tradição oral daquelas palavras de Deus que foram dadas a Moisés na sua Torá. Então, como naquela época não havia imprensa, não havia pendrive, não havia CD-ROM para você gravar as coisas, o que se fazia? Se escreviam. Só que não existia também ainda o papel, então era tudo feito em pergaminhos, em papiros, coisas que com o tempo iam se degradando, se destruindo, desaparecendo, se decompondo. Então era necessário que os escribas estivessem constantemente reproduzindo a palavra de Deus em seus manuscritos. E muitos desses foram achados em últimas pesquisas arqueológicas naquela região, principalmente no primeiro quartel do século XX. Então nós temos esse conhecimento de que Jesus aqui fala sobre esse dízimo, ou sobre essa oferenda, essa oferta de graça a Deus, e ele aqui a separa claramente, o dízimo e a tzadak, o maaser e o tzadak. Ou seja, ele nos ensina que além do provimento da casa do Senhor, além do provimento dos obreiros do Senhor, temos também que pensar na manutenção e o sustento daqueles que são os necessitados do povo do Senhor. Inicialmente, essa proposta é uma proposta que nós verificamos lá em Atos, onde Lucas narra que todos traziam os seus bens e os depositavam aos pés dos apóstolos e ninguém passava necessidade de nada. Essa é a ideia da tzadak. Essa é a ideia de saciar as necessidades de todo o povo de Deus. Então, isto é para nós também uma incumbência, uma orientação de vida. Então, o primeiro tópico de nossa lição, o nosso comentarista traz uma indagação. A entrega dos dízimos deve ser ensinada? Logicamente sim. O próprio Cristo então deixa isso bem afirmado aqui, quando ele diz, importava fazer essas coisas e não deixar de fazer as outras. Ou seja, importa entregar o dízimo, assim como importa fazer a justiça social. Importa trazer o maaser, como importa também fazer a tzadak. Ou seja, é importante que nós transmitamos às novas gerações e entre nós mantenhamos o bom hábito de falar sobre essas necessidades, sobre essas instruções de como nós podemos manter a obra do Senhor e como podemos manter os obreiros do Senhor e como podemos também ajudar aos necessitados que fazem parte do corpo de Cristo, da sua igreja. Então, sim, nós precisamos ensinar isso aí. Primeiro porque com esse ensino nós ensinamos as novas gerações a terem gestos de gratidão. Relembrem que na primeira parte desse nosso estudo nós falamos que o princípio da gratidão é que move o nosso coração a trazer nossos dízimos e nossas ofertas, o nosso maaser e o nosso tzadak diante de Deus. Então nós precisamos ensinar as gerações vindouras a terem gratidão a Deus por aquilo que Ele tem provido em suas vidas. Ou seja, nosso sustento provém de Deus, não são nossas capacidades que extraem os recursos para o nosso sustento. Nós somos sustentados pela graça de Deus e dela provém, os recursos que hão de prover as nossas necessidades. Então esse senso de gratidão é muito necessário para que nós possamos entregar os dízimos e as ofertas de uma forma agradável a Deus, sem aquele sentido de obrigação ou de tristeza, mas sim com alegria. Também aqui nós levantamos com o ensino dos dízimos e das ofertas, levantamos o princípio da responsabilidade. Aí nós vemos a nossa função de mordomos. Ao entregar isso, nós estamos comprovando inequivocamente que estamos fazendo a obra de um bom administrador. Então, muitas das vezes a pessoa fala, não vai dar para dar o dízimo. Pense que talvez a carência desses valores que devem ir para a manutenção da obra e o atendimento das necessidades do outro, pense que talvez a carência desses recursos estejam muito mais na sua forma de administrar os bens que Deus te dá
para gerir do que propriamente na necessidade alheia, forçosamente vinda de fontes exteriores e que nos impedem a praticar isso. Porque, veja bem, Malaquias nos dá um exemplo disso. Ele fala, olha, faça, traga os seus dízimos e ofertas, prove a Deus. Então nós sabemos que na Bíblia é a única bênção que Deus nos chama a provar dele. Né? É interessante, é um desafio. Olha, entregue e faça o teste para ver se eu não vou atender suas necessidades. É muito interessante nós, então, exaltarmos esse princípio da responsabilidade, para, inclusive, passarmos para gerações vindouras, né, essa possibilidade de terem a coragem de fazer prova de Deus, neste sentido especial. E nós sabemos que Ele certamente atenderá todas as nossas necessidades, porque Cristo já falava, olha, olhai as flores do campo, as aves do céu, as flores, os lírios, né? Nem Salomão em toda a sua grandeza se vestiu como qualquer um deles. Os passarinhos não cegam, não fiam, não tecem, não colhem, mas olha lá, estão alimentados, sustentados, né? Quanto mais vós que sois filhos de Deus. Então, vale a pena nós ensinarmos às novas gerações, né, os preceitos do dízimo, primeiramente ensinando sobre a gratidão, segundo, ensinando sobre a responsabilidade e terceiro e mais importante desses ensinos, embasar a questão dos dízimos e das ofertas na prática do amor. Amor a Deus, amor à sua causa, amor à igreja, amor ao próximo e amor a si mesmo. Né? Então nós temos essa oportunidade de, entregando os dízimos, também ensinarmos às gerações vindouras que essa é uma boa prática e é uma prática abençoada por Deus. O segundo tópico de nossa lição é uma outra pergunta, e ela é a seguinte: quem deve administrar os dízimos? Isso é um ponto até bem delicado. Nos dias de hoje, por exemplo, existem muitos pensamentos acerca de quem deva administrar os dízimos. Então, às vezes, apontam para você mesmo, né? Olha, se os dízimos são seus, você é quem deve administrá-los, ou você que vai dizer como eles deverão ser usados. Mas veja bem, os dízimos não são seus, né? Assim como nem sua vida é, se é que você é um salvo em Jesus Cristo, porque se você o é, né, você foi comprado por um bom preço. E se você foi comprado, já não é mais propriedade de outra pessoa, de si mesmo, mas é daquele que o comprou. E nós fomos comprados com o sangue de Cristo, portanto, nem nós somos mais de nós mesmos. Se você tem esse pensamento, então você já deve raciocinar que você talvez não seja a pessoa mais indicada para administrar os dízimos. Ou seja, quem deve ser essa pessoa? Outros vão apontar para o pastor. Não, ele é um homem separado, o obreiro separado, é ele que vai gerir isso aí, ele que vai administrar, então diante dele que devem ser entregues os dízimos. Não vejo previsão neotestamentária para isso, embora no Antigo Testamento nós vamos perceber que quem recebia os dízimos era o sacerdote. Nos tempos de Jesus, os sacerdotes já não eram mais da tribo de Levi, mas eles eram originados nas famílias dos Macabeus, né, que não eram da tribo de Levi. Ou seja, já havia uma alteração no contexto inicial, ou seja, no contexto original, acerca de a quem deviam ser depositados os dízimos. Né? Os dízimos anteriormente, na época de Moisés, dos juízes, dos primeiros reis, eles eram levados e o sacerdote é quem os recebia. O sacerdote geria, então, aqueles recursos, mas havia, inclusive, algumas orientações prévias acerca do destino daqueles dízimos. E ele ficava com a responsabilidade de fazer o quê? O repasse para esses destinos previamente orientados nas próprias Escrituras. Nesse sentido, nós não podemos substituir o pastor pelo sacerdote, uma vez que o pastor não é sacerdote, porque agora o sacerdócio é universal. E é muito interessante nós pensarmos também que o sacerdote, na época de Cristo, era um membro de uma tribo que representava a expressão religiosa de Deus em meio àquela nação. Ele era um representante, simbolizava, vamos dizer assim, a figura ou prefigurava aquele que haveria de ser o sacerdote eterno, Jesus. Então, na verdade, podemos dizer que não é o pastor quem deve administrar ou gerir os nossos dízimos, mas sim Jesus. É interessante nós pensarmos que no Antigo Testamento, né, os dízimos eram entregues a quem? Aos sacerdotes, na casa do Senhor,
para o serviço do Senhor, e eles eram divididos entre os próprios sacerdotes e os demais levitas que faziam o trabalho nos templos, né? No templo. E no Novo Testamento, como é que ficou isso, né? Nós vemos em Atos que aqueles que se convertiam ao cristianismo, né, eles depositavam aos pés dos apóstolos os seus bens. E eles faziam a gestão da divisão daqueles bens de forma que ninguém viesse a passar nenhuma necessidade. Aí nós podemos até indagar, né? Mas veja que eles não davam 10% do que tinham, eles davam tudo o que tinha. Barnabé tinha muitas posses, vendeu e colocou aos pés dos apóstolos. Aqueles que retiveram uma parte, né, Ananias e Safira, é bem provável que tenham deixado diante dos pés dos apóstolos muito mais do que 10%, e talvez muito mais do que 20%, ou seja, numericamente eles talvez pudessem ter deixado o dízimo, o maaser, e também uma parte semelhante que seria o tzedakah. Mas mesmo assim não foram aceitos e morreram porque mentiram ao Espírito Santo. Ou seja, na verdade, nós devemos deixar verdadeiramente o que temos aos pés do Senhor. Não só nossos dízimos e ofertas, mas tudo o que temos e somos. Essa é uma comparação muito bonita porque nos leva a meditar acerca do que devemos entregar, a quem entregar e quanto entregar. Então, nós extrapolamos aquela margem dos 10% e começamos a gerir esses recursos de forma que possamos entregar 100% do que temos e somos a Deus. E aí é que vem o grande desafio. Faça isso e você vai ver se vai faltar alguma coisa na sua vida. Olha que as portas do céu vão se abrir sobre vocês e vocês terão uma grande abundância. Isso aqui não é nenhuma apologia à teologia da prosperidade, mas isso é uma prova bíblica que somos destinados a fazer quando nós colocamos toda a nossa vida, o que temos e somos, nas mãos do Senhor. Você pode fazer essa prova porque Deus a permite. É a única permissão que Ele faz de podermos fazer prova dele em todo o contexto das Escrituras. Então, hoje, no Novo Testamento, nós vemos uma orientação de que os recursos deveriam ser destinados às suas igrejas locais. Nós vemos o exemplo dos macedônios, né, dos efésios. Inclusive, a recepção das necessidades participadas por esses irmãos na igreja de Jerusalém era recepcionada pela própria igreja. Então, isso nos dá um exemplo de que quem deva receber e administrar os dízimos é a igreja, não é o pastor, não sou eu, sou apenas um membro, mas é todo o corpo da igreja. E, portanto, nós temos aí a oportunidade de juntos, debaixo da orientação divina, podermos administrar todos juntos esses recursos, aprovando e destinando ele para os fins que, segundo o Espírito Santo, Deus nos tem colocado para poder dirigir tais recursos. É muito interessante isso. Então, quem deve administrar os dízimos? A igreja. Né? A igreja. Não é o tesoureiro, não é o pastor, é a igreja. Portanto, nós batistas temos esse costume de fazermos assembleias regulares, né, onde são colocadas todas as contas, as entradas, o destino das saídas, inclusive para termos oportunidade de ajustar o destino dessas receitas para onde nós achamos mais interessante, segundo, é claro, a iluminação do Espírito Santo, para que a boa obra do Senhor prospere, se mantenha e não só se mantenha, mas prospere, e para que os nossos irmãos de nossas igrejas locais que estejam em dificuldades possam sentir a nossa compaixão e a nossa generosidade e oferecermos então ajuda e socorro a eles em suas necessidades. Portanto, as igrejas locais são assim, o local indicado, o local mais indicado para podermos depositar as nossas ofertas. Há alguma proibitividade escriturística de que isso deva ser feito em outro local? Não, absolutamente. Mas há fortes evidências e indicativos potentes de que nessa sombra da prática da lei, né, porque a lei é a sombra das coisas futuras, e segundo a prática das igrejas
primitivas, das primeiras igrejas construídas naquele cenário das missões de Paulo, nós percebemos que o exemplo para nós seguirmos são encontrados nas Escrituras. E segundo aquilo que era a sombra e depois daquilo que era a realidade dessa sombra, as igrejas parecem realmente se reportar como o melhor modelo, né, de recepção dos nossos dízimos e das nossas ofertas. E nós podemos experimentar isso com felicidade, né? Nas nossas igrejas nós temos a liberdade, inclusive, de discutir, até de opor, né, fazer alguma oposição ao destino de nossas receitas, e sempre num ambiente de unanimidade, de longanimidade, de uma preocupação comum para o bom uso das receitas advindas desses dízimos e ofertas. A igreja é um palco muito interessante, porque aonde a gente divide, inclusive, o nosso querer, o nosso desejar, o nosso pensar acerca do que é certo, o que é errado, qual é o melhor ou pior destino das nossas receitas. Nesse campo de várias cabeças pensantes sob a luz do Espírito Santo, é bem provável que nós tenhamos uma maior chance de sucesso na administração desses recursos voltados para a manutenção e expansão da obra de Cristo. Portanto, meus queridos, para finalizarmos essa questão dos dízimos e em relação à generosidade, nós verificamos neste texto de Lucas que os dízimos são uma coisa que Jesus nos orienta a entregar, né? Porque ele sabe que existem necessidades da sua casa, né, da sua organização humana aqui na terra, né, da manutenção da igreja de Cristo, da sua própria igreja. Então, ou seja, nós temos, como tem todas as organizações humanas, né, necessidades físicas, necessidades materiais, assim como tinha o templo na época de Salomão, assim como tinha o tabernáculo anteriormente a Davi, assim como teve as sinagogas depois da destruição do templo, assim como teve todas as igrejas da Ásia durante o período da igreja primitiva, depois da igreja romanizada, depois da igreja reformada e até os dias de hoje, nós vemos que existem necessidades materiais que devem ser atendidas, e os nossos dízimos estão voltados justamente para a manutenção dessa atividade, a aprimoração dela, né, a possibilidade de trazer a ela expansão, trazer a você que vai à igreja uma maior comodidade, conforto, segurança, né, uma maior possibilidade de estudar em ambientes mais adequados. Isso é muito interessante, né? E é um modelo que nós devemos seguir durante toda a eternidade, até que Cristo venha. Depois acredito que essas necessidades não serão mais necessidades reais. Portanto, é muito interessante nós pensarmos que a nossa generosidade há de manter e de expandir o reino de Cristo, mantendo o quê? A sua casa. E também pensarmos em manter os seus obreiros. E além de seus obreiros, podermos atender às necessidades dos nossos irmãos mais próximos. Se nós agirmos assim, provavelmente as diferenças econômicas, sociais, inclusive de classes, poderão ser diminuídas, poderão ser minimizadas, e assim todos nós podermos ter um pouquinho mais de conforto, um pouquinho mais de alimento na nossa mesa, um melhor alimento, podermos nos vestir melhor, podermos nos dirigir à igreja com trajes mais adequados, enfim, nós podemos saciar algumas necessidades humanas com o nosso dízimo e a nossa oferta, com o Maaser e com a Tzadak. Neste contexto, então, nós sabemos que Jesus nos orienta a deixar os nossos dízimos, mas também a praticar o quê? O juízo, que é a justiça social, e o amor de Deus. Portanto, aqueles fariseus faziam isso muito mais, dar o dízimo, inclusive da arruda e da hortelã, com a ideia de aparecerem diante dos outros, mas não faziam o quê? A justiça social, e nem tampouco demonstravam amor a Deus. Neste cenário, nós não podemos repetir e imitar esses homens, mas imitar a Jesus,
que nos diz para entregar os nossos dízimos para a manutenção de sua casa e fazermos a justiça social, tudo isso por amor a Deus. Generosidade e dízimo são coisas que andam bem juntinhas. Portanto, nesse tempo de escassez, de uma pandemia e de tantas tragédias que estão assolando o mundo, talvez seja a grande oportunidade de fazermos prova de Deus, sendo antes generosos para com a sua obra. Que Deus nos abençoe e até a próxima aula.